Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Que desafios para a gestão de clubes neste período pós-pandemia? Como pode a gestão humanizada ser valorizada no futebol mundial? Estas são algumas das questões que irão ser debatidas no evento Global Football Management, que irá ter lugar em Lisboa a 12 e 13 de outubro. Este será o tema para debater nesta primeira parte, com a presença de Filipe Ximenes, executivo do Avaí e organizador deste evento. Na segunda parte desta edição do programa, o título mundial do futsal vai estar em destaque para perceber como poderá esta modalidade rentabilizar este sucesso desportivo. Para já, vamos à conversa com Filipe Ximenes, executivo do Avaí e organizador do Global Football Management. Filipe, muito obrigado por estar connosco neste Jogo Económico. É um prazer falar com você, Zé Carlos, com toda a sua equipe e todos os espectadores aí do Jogo Econômico, né? Antes de mais nada, eu queria começar parabenizando a seleção portuguesa de futsal, que acaba de conquistar um título realmente incrível. Nós que também somos conhecidos como o país do futsal, sem dúvida. Temos a seleção portuguesa como campeã deste Mundial, nos deu bastante orgulho aqui. Eu estou muito animado para chegar a Lisboa, chegar a Portugal e poder conversar um pouco com vocês sobre isso que tem realmente tomado muito a minha preocupação sobre o futuro da gestão humanizada no esporte. Quero-nos explicar um bocadinho melhor do que é que se trata. Portanto, estamos aqui a falar claramente de uma nova abordagem naquilo que é a gestão desportiva. Que carências é que existem, no entender do Filipe, que carências existem ao nível da gestão no desporto que têm de ser suprimidas que têm que ser compensadas, digamos assim, com a tal questão da humanização de que fala? Olha só, Zé Carlos, nos últimos anos a gente recebeu realmente quase que uma invasão das mídias sociais na vida da sociedade moderna. Isso é algo que a gente não nos cabe mais julgarmos se isso é bom ou ruim. Isso é um fato. E precisamos saber lidar com esse fato. E não é diferente que as mídias sociais tenham entrado dentro dos vestuários das equipas de futebol, como vocês dizem aí em Portugal. Então, o impacto das mídias sociais dentro dos vestiários aqui no futebol brasileiro tem gerado muitas consequências, muitos resultados que podem, em determinado momento, nos levar a conquistar mais vitórias, mas, em determinados momentos, também nos prejudicar no alcance delas. Todos os atletas são praticamente linkados à sua vida pessoal às mídias sociais. Acabam os jogos, quando ele entra nos seus equipamentos, a primeira coisa que eles fazem é acessarem as suas redes sociais. E eu penso que quanto mais impactarmos formos com essas mídias sociais, mais nós precisaremos estar atentos para a humanização do processo. E quando eu digo humanização, eu digo até com a preocupação que eu tenho hoje da saúde mental desses atletas e o impacto que essa saúde mental pode gerar de uma forma positiva quando ela está bem controlada e de uma forma negativa quando as mídias sociais acabam realmente acessando lugares da mente dos atletas que os deixam preocupados e levam essa preocupação para dentro do campo. Eu acho que esse vai ser a linha mestra desse nosso evento, que faremos no dia 12 e 13 no Estádio da Luz, né, no mítico Estádio da Luz do Benfica. E eu acho que todas as pessoas e todos os players que fazem parte desse ecossistema do futebol precisam estar atentos a isso. Quanto mais tecnologia, mais humanização será necessária para a gestão do esporte. Portanto, tem que haver um enquadramento, então, melhor desse novo agente que está perfeitamente enraizado e que portanto, não vale a pena sequer proibir, não é, Filipe? A questão aqui é como é que se enquadra essa questão das redes sociais e para que isso jogue a favor do jogador e, em consequência disso, que joga a favor também da equipa, em vez de ter o efeito contrário, não é, Filipe?
É exatamente isso. Caetano Veloso, um famoso cantor aqui do Brasil, que certamente vocês todos portugueses Claro, conhecem, claro, disse enorme. há quase 30 anos atrás que algo estava fora da nova ordem mundial, né? E a nova ordem mundial hoje, mais uma vez, teve as mídias sociais como personagem central. Isso está impactando na política, está impactando na economia, está impactando no anseio de liberdade de muitos povos ao redor do mundo, e a gente não pode, como você mesmo disse, negar esse processo. Não cabe mais agora tentarmos evitar. O que cabe a nós, gestores do futebol particularmente, é procurar lidar da melhor maneira possível para que essa ferramenta possa ser utilizada para o benefício do atleta e das equipas, e não para o seu malefício. Depois há aqui várias questões, de facto, os clubes de todo o mundo, mas, portanto, o foco deste evento vai ter ali grande atenção relativamente aos clubes europeus e aos clubes brasileiros, mas existem aqui vários desafios para superar ao nível do que é a realidade pós-pandemia para os clubes. Encontra alguns desses desafios que sejam comuns aos clubes brasileiros e aos clubes europeus? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Zé Carlos. Eu penso que passaremos por problemas muito parecidos e talvez tenha sido esse também um dos grandes motivos para realizarmos o evento aí em Portugal, né? Eu penso que hoje Portugal é um país top, na vanguarda da produção de conhecimento sobre futebol. A gente não precisa nem falar sobre quase a invasão, né, de treinadores portugueses ao redor do mundo. Nós fomos muito impactados aqui no Brasil pelo Jorge Jesus, com uma campanha que vai estar incrível, presente neste evento, que não é? vai estar presente, vai ser um dos palestrantes. Agora, mais recentemente, o Abel Ferreira foi campeão da Libertadores de América do ano passado e já está na disputa da final, mais uma vez, com o Palmeiras. A gente vai ter o Fernando Orge, que é o presidente do Alverca, aí de Portugal, e teremos a presença de 6 presidentes de clubes brasileiros, que certamente poderão se encontrar e discutir sobre questões que certamente vão permear tanto as SADs aí em Portugal quanto as SAFs aqui no Brasil. Foi acabada de ser aprovada a Sociedade Anônima de Futebol no Senado Federal. O senador Carlos Portinho, que foi o relator desta lei, vai estar presente aí em Lisboa. Então, eu penso que vai ser uma oportunidade muito especial para o público português, para os aficionados por futebol, que a gente possa se encontrar mais uma vez e agora sim, falando de situações pós-pandemia e situações que já vêm acompanhando o dia a dia da gestão esportiva no Brasil e em Portugal. Essa é uma questão muito interessante. Como o Filipe referiu, está agora a colocar-se a questão no Brasil do futebol negócio, da entrada da tal gestão profissional ao nível do futebol. Podem-se criar aqui alguns conflitos, tendo em conta aquilo que vai ser a dificuldade do pós-pandemia para todos os clubes a nível mundial, mas com essa particularidade no Brasil ter sido agora aprovada essa lei e de estar agora então a começar o tal debate do futebol paixão versus o futebol negócio quase. Sim, o que eu penso é o seguinte, sabe, Zé Carlos? Já passou-se o tempo onde dividíamos paixão e razão, corpo, mente e alma. Hoje está muito claro no mundo moderno que todos nós somos unos, né? Feitos de várias situações. Eu penso que é muito possível continuarmos a ter paixão pelo futebol, entendendo que a conta precisa fechar, né? Aqui no Brasil, a gente sempre fala muito sobre isso. A conta do futebol brasileiro não fechava, sempre os clubes com muita dificuldade financeira. Eu penso que nós podemos aliar a paixão como um catalisador de novas receitas e novos recursos para que o futebol brasileiro deixe de ser conhecido simplesmente como um grande fornecedor de mão de obra para o futebol europeu. Eu acho que a gente pode ultrapassar essa situação e conciliarmos essa situação da paixão com o negócio. Esse é um dos pontos, se calhar, até comuns relativamente àquilo que os clubes portugueses e os clubes brasileiros têm como objetivo, porque cá também se discute muito aquilo que é como é que os clubes poderão reter o seu talento
até mais tarde, e até que ponto é que isso também é benéfico para que os jogadores saiam para o estrangeiro já mais amadurecidos e perfeitamente com os processos todos estabelecidos. Acredita que vai ser possível no futuro que os clubes brasileiros consigam reter durante um pouco mais tempo os seus talentos e para que dessa forma também enriqueçam ainda mais o campeonato brasileiro? Olha, Zé Carlos, é um desafio grande, né? É um desafio grande, mas a gente já vem tendo, nos últimos 10 anos, uma grande transformação no futebol brasileiro. Nós temos, por exemplo, o próprio Flamengo, que hoje tem competido, se não em igualdade de condições, mas muito parecido com potenciais clubes europeus. O Flamengo, por exemplo, acabou de contratar o Davi Luiz, que até pouco tempo estava jogando na Inglaterra, o Felipe Luiz, que estava na Espanha, o Diego, e assim sucessivamente. O Palmeiras também é um clube que tem competido de uma forma muito positiva na questão da estruturação, e com isso gerando mais receitas, gerando mais recursos, valorizando os seus ativos, para que os seus ativos saiam, pelo menos, com um valor mais justo, né? Isso era fato que não acontecia no futebol brasileiro em toda a sua história. Eu penso que é possível, sim. A dimensão continental do nosso país é um elemento dificultador deste processo, né? Nós não temos um campeonato nacional estendendo por toda a temporada, porque a gente tem aqui mais de 800 clubes, a gente tem mais de 23 mil atletas profissionais, então o negócio, o futebol, ele precisa atender diversas áreas, e acaba que os grandes clubes eles não conseguem ter a atenção necessária para que possam aumentar os seus recursos. Mas eu penso que a SAF ela vai poder dar ferramentas para que o futebol brasileiro avance nesse sentido que você falou. O Filipe falou aí da dimensão continental, que é um país absolutamente monstruoso como é o Brasil, e das dificuldades que se colocam também pelo facto de ser um território muito grande, mas isso também confere aqui também algumas particularidades interessantes a clubes, por exemplo, como o clube que lidera, o Avaí, que tem, corrija-me, Filipe, se estiver enganado, cerca de 500 mil de adeptos, não é? Sim, exatamente. Talvez um pouco mais, talvez Talvez esta até um pouco informação mais de adeptos. já esteja um pouco desatualizada. E esse número de 500 mil de adeptos seria um sonho absolutamente para qualquer clube em Portugal. Esse é um desafio interessante para entrarmos aqui no tema, num dos temas que vai ser aflorado neste evento, que tem a ver com a internacionalização dos clubes, na forma como os clubes poderão procurar receitas fora das fronteiras do seu país. E, de facto, essa é uma situação que, por exemplo, para o Avaí é muito interessante, porque acredito que na Europa e noutros pontos do mundo existam muitos adeptos do Avaí que queiram comprar equipamentos, que queiram ver os jogos televisionados. Portanto, tudo isso poderá gerar uma receita muito interessante e que o clube poderá beneficiar com isso, não é? Eu acredito que sim. Para que você tenha uma ideia, agora, aí, no dia 13 de outubro, nós encontraremos com o presidente de um clube indiano chamado Odisha, que nós acabamos de celebrar uma parceria entre o Avaí e este clube indiano, justamente com o objetivo de internalizar a marca Avaí. É aquilo que você falou, a dimensão do nosso país ela é tão grande que uma equipa como o Avaí, que está na segunda série, tem mais de 500 mil torcedores. Mas eu acho que não somente parcerias muito parecidas com cidades irmãs, nós podemos fazer parcerias de clubes irmãos, mas eu penso que os clubes do futebol brasileiro eles têm que estar muito atentos para o esportes, para a exploração das mídias sociais, para as explorações dos infoprodutos e principalmente para o streaming, né? Que são fontes inesgotáveis de receitas que até pouco tempo nós não as tínhamos. É a diversificação de receitas em torno de uma mesma marca, e que neste caso a marca é o clube, não é? Sem dúvida nenhuma. Eu gostava de finalizar esta conversa, Filipe, perguntar-lhe um tema que de facto esteve muito em discussão aqui na Europa, e imagino que a discussão também tenha chegado a outros pontos do globo, que tem a ver com a questão da tentativa de criação, enfim, um pouco atabalhoada, e nós já debatemos aqui esse tema,
tem a ver com a questão da criação da Superliga Europeia. Como é que no Brasil foi visto esta tentativa dos clubes, de alguns dos clubes mais poderosos da Europa, em tentarem criar uma liga fechada, quase uma NBA do futebol? Como é que isso foi visto no Brasil, Filipe? Pode-nos dar um pouco como é que foi recebida essa tentativa de transformação do modelo do futebol ao qual estamos habituados? Veja bem que interessante esse assunto, né? Certamente discutiremos sobre ele no nosso evento. Aqui no Brasil, várias vezes se tentam fazer ligas deste tipo, né? Fechadas, não Agora é? há pouco tentaram fazer também uma liga nacional aqui contendo um número reduzido de clubes. Eu penso que esse é um conflito muito grande aqui no Brasil. O impacto dessa tentativa de criação da Superliga Europeia teve uma repercussão muito grande, porque é um fato e uma tentativa que, de 5 em 5 anos, alguém tenta colocar em prática e acaba não conseguindo. Eu acho que existem princípios que norteiam o futebol que são muito difíceis de congruírem com essa questão da criação de uma Superliga, né? A questão da competitividade, a questão da equidade, a questão do elemento cultural que é o futebol no nosso país, aí também em Portugal. A própria relação com os adeptos, não é, Filipe? Sim, a cultura que nós temos no nosso país, porque a gente sempre acaba tendo os Estados Unidos como uma referência, mas a cultura esportiva dos Estados Unidos ela é muito diferente da cultura europeia e muito diferente da cultura brasileira. Eles têm ali um environment, né? Um meio ambiente muito propício para a criação de ligas profissionais, porque eles têm um desporto universitário muito fortalecido, uma economia muito pujante e a visão do entretenimento também muito arraigada na cultura deles. Então, eu penso que é um desafio muito grande. Eu acho que a gente pode, em algum momento, chegar a essa conclusão, mas, sinceramente, eu não sei se estaremos aqui para vê-lo. Muito bem. Vamos acompanhando também como é que esses temas vão evoluir. Para já, Filipe, gostaria de lhe desejar todo o sucesso para este evento e que possa, no futuro, quem sabe, poderá estar connosco mais vezes para podermos debater temas que dizem respeito ao futebol brasileiro, mas se calhar também poderão ter repercussão a nível mundial. Filipe, muito obrigado pela presença neste programa, foi um gosto. Todo o sucesso para o evento que se irá realizar então a 12 e 13 de outubro em Lisboa. Muito obrigado, Filipe. Sou eu quem agradeço a todos os espectadores do Jogo Econômico, a você, Zé Carlos. Espero que todos possam ir, os portugueses possam nos prestigiar e, quem sabe, nos conhecemos pessoalmente na semana que vem. Esperemos que sim. Filipe Ximenes, mais uma vez, muito obrigado. Vamos, na segunda parte deste Jogo Económico, falar do título mundial de futsal e como é que o mesmo pode ser rentabilizado. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico e vamos falar de futsal e de como é que um título mundial como aquele que a seleção portuguesa conquistou na Lituânia poderá ser rentabilizado. Para isso, conto com os contributos dos nossos comentadores para esta edição do programa, Leonardo Ralha e Diogo Luís. Muito obrigado aos dois por estarem presentes nesta edição do Jogo Económico. Começo precisamente por ti, Ralha, e por te perguntar, de facto, como é que pode ser rentabilizado um título mundial que é conquistado numa modalidade como o futsal, que é uma modalidade em grande crescimento em todo o mundo e no nosso país também. Bem, para início de conversa, haverá certamente um maior interesse nos direitos televisivos e estamos a falar de um campeonato nosso que tem desequilíbrios que são bem conhecidos, em que a velha história de o futebol ser um jogo de 11 contra 11, em que no final ganha a Alemanha, o futsal é um jogo de 5 contra 5, em que na final é quase sempre disputada entre o Sporting e o Benfica, e portanto ganha um dos dois. Mas o certo é que tem alguns dos melhores jogadores do mundo, tem não só os campeões mundiais agora em título portugueses, mas também muitos, apesar de tudo e apesar
do poder económico dos nossos dois grandes, talvez não se poder comparar com outros players do futebol internacional, junta grande parte das estrelas também de outros países, e vemos a quantidade de jogadores da seleção, por exemplo, do Brasil, de Itália, que jogam ou jogaram na nossa liga. Portanto, logo aí, na possibilidade de haver maior interesse na transmissão dos jogos do Campeonato Português, há qualquer coisa que se pode fazer. E depois, também o jogador português de futsal, que já é reconhecido, que já começa a encher também os plantéis de clubes que têm bolsos fundos, têm capacidade de negociação, é muito possível que, para mal dos nossos grandes clubes e daqueles que procuram intrometer-se na disputa entre eles, acabe também por haver maior tendência para saídas para o estrangeiro. O Ralha falou aqui de um número muito interessante que tem a ver com essa questão dos direitos de transmissão televisiva. A verdade é que pela primeira vez, e com este Mundial, a FIFA conseguiu vender os direitos de transmissão televisiva desta fase final do Mundial de Futsal para 195 países. Foi um recorde absoluto. Nunca o Mundial de Futsal tinha sido vendido para tantos países ao nível daquilo que é a transmissão televisiva. Diogo, e quando nós temos números nesta ordem, isto naturalmente nunca são más notícias, bem pelo contrário, pode ser o início de algo fantástico para esta modalidade. Sem dúvida, começa por aí. Há ainda uma margem de crescimento enorme, é um bocadinho como o futebol feminino. A partir do momento em que as entidades oficiais e internacionais começam a prestar atenção a este fenómeno que é o futsal, ou o futebol feminino, naturalmente que o apoio será maior, e quanto maior apoio, maior protagonismo irão ter as modalidades e mais reconhecidas serão. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que é aqui um ponto essencial. Relativamente à forma como nós podemos potenciar um campeonato europeu e um campeonato mundial, em termos financeiros não é fácil potenciarmos mais. Claro que os direitos de televisão podem aumentar um pouco mais, mas nós estamos numa liga em que, salvo erro, só 2 equipas é que são profissionais. O que limita muito aqui em termos daquilo que pode ser aqui a competitividade, apesar de haver jogos muito interessantes. Agora, a verdade é que os bons exemplos potenciam sonhos, e, portanto, as crianças que hoje estão a pensar jogar futebol olham um bocadinho para o lado e veem no futsal também uma possibilidade de continuarem a desenvolver aquilo que é o seu sonho por jogar à bola. E jogar à bola 11 contra 11 ou 5 contra 5, tem lá a bola no meio, tem o mesmo interesse, tem a baliza, e, portanto, desse ponto de vista pode potenciar aqui, pode fazer com que a base de recrutamento seja superior, pode inclusivamente também gerar aqui uma onda e uma percepção por parte das nossas entidades oficiais de que o desporto escolar é muito importante, e isto pode ser um empurrão para, por exemplo, o futsal começar a ter mais atividade no desporto escolar, assim como outras modalidades que estão presentes nos Jogos Olímpicos. Portanto, há aqui muitos pontos positivos que nós podemos retirar. Naturalmente que, em termos financeiros, não acredito que se consiga tirar aqui grandes frutos no curto prazo, mas no médio e longo prazo podemos tirar aqui vários proveitos em termos sociais, em termos de saúde, inclusive em termos financeiros mais no longo prazo, porque claramente é uma modalidade que está em ascensão, e quanto maior protagonismo e maior interesse houver, não é só os direitos de televisão, são também os patrocinadores que se querem associar, são as boas causas, e, portanto, acho que temos aqui um grande potencial de crescimento. E a propósito disto que o Diogo disse, o futsal, de acordo com a FPF, já é a modalidade de pavilhão mais praticada no desporto escolar. Leonardo, o Diogo falou aqui no futsal como uma espécie de plano B do sonho de muitas crianças portuguesas e a nível mundial, o sonho de querer ser futebolista. Acreditas que este pode ser um caminho interessante para que as crianças possam continuar a desenvolver uma atividade que tanto gostam, mas noutros moldes, com outras regras, e se calhar até num formato que começa a ganhar muito mais adeptos e a ser muito mais atrativo em termos daquilo que se quer num jogo, o equilíbrio, a mudança de marcador, muitos gols a acontecerem. Como é que tu olhas para este ecossistema do futsal como uma alternativa, se calhar, ao futebol? Eu lembro-me, por exemplo, do trabalho muitíssimo meritório que o Johnson Semedo, que alguns conhecerão, em tempos foi um presidiário que deu a volta à vida dele e que tem lutado muito para que miúdos dos bairros problemáticos da Grande Lisboa não sigam o caminho que ele seguiu em tempos. E uma das coisas que a Academia do Johnson tem é o futsal, enquanto não só modalidade desportiva, mas também algo que serve para contribuir para a integração das crianças que começam a praticar.
há muito sonho, o futsal, todo aquele espetáculo, todo aquele virtuosismo que um bom futsalista tem, é uma coisa que cala muito fundo em jovens e crianças de comunidades problemáticas, e felizmente isso já aconteceu várias vezes. Há exemplos de jovens que conseguiram chegar aos grandes clubes e que estão a conseguir fazer carreira. Embora, obviamente, voltamos à realidade tal como ela é. Nós ouvimos o Bebé, o guarda-redes titular da nossa seleção campeã mundial, que já foi um jogador do Sporting, que foi a seguir um jogador do Benfica durante muitos anos. Ouvimos-lo a dizer muito claramente que dos 17 ele é o que não é profissional. Ele é o que tem que pensar em ganhar a vida, e depois tem aqueles treinos para fazer e tem as competições. Se no futebol, e o Diogo sabe melhor do que qualquer um de nós, entre cada 25 miúdos com grande talento que chegam ao último ano de formação num dos grandes clubes, e estamos já a falar num dos grandes clubes, entre cada um desses 25 miúdos, sabemos bem que boa parte deles não terá uma carreira de sucesso e uma carreira de longo prazo que lhes garanta bom rendimento e estabilidade profissional até aos 30, 35 anos. Se mesmo no futebol isso não existe, no futsal menos existe ainda. Mas que começa a haver casos de sucesso, e esses casos de sucesso podem fazer com que muitas crianças e jovens sem oportunidades possam ver ali uma razão para lutar. Só isso já fará com que o futsal tenha um papel importante. Diogo, e nesse aspecto nós temos aqui o futsal repleto de regras e de particularidades que não existem no futebol. Naquilo que é o repensar do futebol, e que de vez em quando vem muito à tona esse tema dos minutos que cada parte deve ter, as paragens de jogo, se deve de facto fazer todo um reequacionamento relativamente àquilo que é o futebol atualmente. Acreditas que o futsal poderá contribuir com algo para tornar o futebol mais atrativo? Olha, eu acho que não só o futsal, mas todas as outras modalidades de todos os outros desportos, inclusive o futebol americano. Mas o futsal por ser similar, uma modalidade similar. mais perto, não é? Assim, mais próximo. Tem ali algumas características específicas, já testou, por exemplo, os lançamentos com o pé também no futebol, num torneio de sub-18. Torna o jogo mais rápido, é verdade, mas depois também imagina o que é, depois começamos a perceber como é que as coisas funcionam, e há equipas que vão uma vez ao meio campo adversário e a partir do momento em que a bola sai, vai tudo para dentro da área e para-se o jogo e é quase um canto. E, portanto, desse ponto de vista tem que ter aqui algum cuidado, tem que haver algum teste, tem que haver bem a avaliação dos prós e dos contras. Um minuto de pausa, por exemplo, pode fazer sentido para dar ali algumas indicações, enfim, mas isto tem que ser tudo muito bem estudado, muito bem analisado e, em minha opinião, tem que ser abordado por aqueles que estão dentro do campo. Ou seja, não são dos doutores que estamos cá fora ou nós que estamos cá fora que vamos avaliar. Nós podemos dar ideias, mas as pessoas que estão dentro do campo, que têm sensibilidade do que está a acontecer, é que têm que dar opinião, inclusive os árbitros, porque os árbitros também têm muita sensibilidade daquilo que se passa dentro do campo, que são eles que geram, que organizam, que criam ali a estrutura que é necessária para que o futebol possa desenrolar dentro das leis. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que os intervenientes podem ser fundamentais. E, claro que sim, eu acho que há sempre formas de poder fazer evoluir o futebol, nomeadamente o tempo útil de jogo, se conseguir colocar um cronómetro, que eu acho que é difícil, mas estamos a falar de modalidades de pavilhão que têm 6.000, 7.000 espectadores, para modalidades de campo que têm 100.000. Portanto, são coisas diferentes, objetivos diferentes, mas no limite o que está ali é a paixão pelo jogo, a paixão pela bola entrar ou não, pelo clube de cada um, e eu acho que se pode tentar aproveitar algumas das boas coisas e tentar utilizá-las dentro do futebol de 11, de forma a que o jogo seja mais espetacular, mais rápido, mais intenso, que é esse o grande objetivo. Sabemos que as novas gerações já consomem futebol de uma forma diferente. Acreditas que se calhar tem que se começar a olhar para essa forma de consumir o desporto rei para fazer algumas alterações, e nesse enquadramento onde é que o futsal entra? Bem, o futsal acaba por poder ser um laboratório para que algumas pequenas nuances possam ser inseridas. Eu neste campeonato mundial achei interessante, não digo que seja uma panaceia para
para jogos de futebol. Nós temos jogos de futebol em que há muita paragem de jogo pela análise do VAR. E eu muito sinceramente, a mim não me perturba. Acho que se o VAR permitir que a realidade do jogo seja vertida no resultado, que permita que erros humanos e erros de percepção das equipas de arbitragem, que são humanos, como qualquer um de nós, sejam revertidos, eu não vejo problema nisso, mas que realmente, por vezes, temos jogos de futebol que perdem completamente o ritmo pelas longas esperas para a formação de linhas virtuais, para a análise de imagens, isso é inegável. Esta regra de haver um visionamento o tal challenge, não é? O challenge. Sim, por parte do jogo, por cada treinador, pareceu-me muito interessante. Daí a ser um remédio para o futebol, não tenho a certeza. Provavelmente faria com que em certos casos erros graves e com influência no resultado ficassem por assinalar. Mas que é uma ideia e o futebol só tem que olhar em volta para outras modalidades, ver modalidades que obviamente estão dentro do seu âmbito. Ver as ideias que fervilham por outras modalidades e pelo menos refletir e chegar a uma conclusão se fazem sentido ou não. E todos os contributos podem ser bem-vindos. Diogo, nós estivemos aqui há muitos anos, é uma modalidade que continua a ser naturalmente emblemática e que movimenta muitos jovens também e muitos apaixonados, que é o hóquei patins. A determinada altura, e apesar de sermos muito bons nessa modalidade, a determinada altura e apesar dos títulos europeus e mundiais, perdeu-se um bocadinho o interesse pela modalidade, ao nível do que é o interesse mediático. Acreditas que esse é um risco que o futsal pode correr também? É um risco. Agora, o que me parece é que, e nós estamos aqui a abordar as coisas que se passam dentro da quadra ou dentro do campo, como é que se pode melhorar o jogo, de forma a tornar o jogo mais intenso, mas a verdade é que nós temos que olhar para aquilo que as pessoas fora do campo querem. E a realidade é que o futsal pode ser aqui um aliado fundamental do futebol, como um todo, no sentido daquilo que falei há pouco, que é o desporto escolar. Porquê? Porque os miúdos hoje em dia estão muito mais agarrados às novas tecnologias. E se criarmos uma cultura de desporto dentro das escolas em que eles competem uns contra os outros, regionais, depois que se cria um torneio nacional, não só se aumenta a base de recrutamento, e como disse o professor Jorge Brás, o Mister Jorge Brás, sobre a base de recrutamento, ele começa a ver jogos desde os 12, 13 anos, para tirar apontamentos, também para aprender cada vez mais, para criar novas dinâmicas, e a verdade é que se aumentar a base de recrutamento e aumentar o interesse, os jovens vão estar mais motivados para praticar desporto. E ao estarem mais motivados para praticar desporto, vão ser mais adeptos assíduos do desporto como um todo, não só desporto de pavilhão, e o futsal pode projetar não só futebol dentro do pavilhão, mas pode projetar também o hóquei patins, o voleibol. É uma questão de fazer com que as pessoas voltem novamente às quadras, aos pavilhões, o que não é fácil tendo em conta as atrações que existem hoje em dia. Mas a verdade é que tem que se pensar um pouco nisso, tornar também as coisas um bocadinho mais tecnológicas dentro do pavilhão, os pavilhões mais user-friendly. Enfim, acho que temos que olhar muito também para aquilo que se passa fora das quadras e fora dos relevados, porque é aí que nós vamos conseguir captar o interesse das pessoas. E o futebol e o futsal só evoluem se houver interesse, assim como o hóquei patins, como tu referiste bem, o basquetebol, o vôlei. Sem interesse não há patrocinadores, não há direitos de televisão. E, portanto, é olhar mais para aquilo que eles pretendem, como é que eles pretendem, e de uma forma, parece-me que a forma mais simples é fazer com que existam cada vez mais praticantes, que se crie essa cultura, se consigam realizar esse espírito, se assim for. Eu acredito que o futsal tem tudo para continuar a crescer, eu até diria até voar, porque os miúdos vão estar muito mais interessados, porque vão perceber as vantagens do futsal. Não é só um desporto, é um desporto onde convivem, onde competem, onde confraternizam uns com os outros no final do jogo, onde estão num balneário divertidos a falar sobre outras coisas. São coisas que muitas vezes passam ao lado e que eles não têm noção porque nunca praticaram. E, portanto, se nós os obrigarmos, entre aspas, a começarem a praticar desde pequeninos, pode ser que criemos aqui uma cultura diferente e, no limite, saiamos todos com um sorriso na cara, porque teremos uma população mais saudável, mais interativa, mais ligada, e é isso que nós pretendemos. É verdade. E que as modalidades de pavilhão deem esse contributo para uma sociedade mais ativa. Agora, Carlos, há outra coisa que eu acho que fazia falta no Campeonato Nacional de Futsal. E
E as coisas são como são. Portugal é um país em que as massas de adeptos estão muito ligadas aos maiores clubes do futebol e custa-me entender que, com tantas modalidades que há no portfólio de cada um dos grandes, o Futebol Clube do Porto não tenha uma equipa de futsal. Acho que é uma pecha no nosso campeonato. Acho a aposta do Sporting de Braga minora, ou como agora se diz, mitiga essa falta, mas a presença do Futebol Clube do Porto a disputar também o título com os grandes de Lisboa e outras equipas que se vão aparecendo e que vão impondo, faria falta ao nosso campeonato também. Certamente enriqueceria o nosso campeonato, a Liga Placar. Já a seguir, passamos então para as escolhas neste jogo económico. Estamos de volta para as escolhas neste jogo económico e começamos precisamente pelo Diogo e pelo número que o Diogo escolheu para trazer esta semana. Diogo, o teu número, o 8. É o 8. À oitava jornada o Benfica caiu. Estava a fazer um trajeto impecável, 7 jogos, 7 vitórias, e quando tudo levava a crer que o Benfica continuasse nesse trajeto, depois de uma brilhante vitória sobre o Barcelona, a verdade é que caiu ante os pés de um Portimonense. Não foi um mau jogo por parte do Benfica, a verdade é que em termos de eficácia não esteve nos seus dias, criou muitas ocasiões, não marcou, e vamos ver se vai ficar aqui alguns resquícios desta derrota na cabeça dos jogadores, vão conseguir superar, ultrapassar este momento menos bom, sabendo de antemão que continua com um ponto de avanço, mas que permitiu aos adversários recuperarem 3 pontos. E, portanto, importante para a Liga Portuguesa, tudo equilibrado, os 3 grandes todos juntos, mas a verdade é que vamos ver como é que o Benfica irá gerir em termos psicológicos esta derrota, se é que terá algum problema e se é que os jogadores irão sentir isso ou não. Vamos ver nos próximos jogos, sobretudo, não só em termos de resultados, mas também em termos de exibicionais. Ralha, o teu número é precisamente a consequência desta derrota do Benfica em casa e assim os grandes ficam separados por um ponto. 21 pontos para o Benfica, 20 para o Futebol Clube do Porto, 20 para o Sporting. Não poderia haver um cenário mais interessante no momento em que o campeonato faz uma paragem para jogos da seleção. Teremos agora umas semanas de pousio, com outras competições pelo meio. O que é que isto nos diz? Diz-nos coisas muito curiosas. Diz-nos que, apesar de me parecer inegável que houve um ascendente exibicional por parte do Benfica, que conseguiu realmente engrenar, conseguiu mostrar melhor futebol, que teve reflexos também nas prestações nos jogos da Liga dos Campeões. O que é certo é quase que como se houvesse uma mão invisível que vai mantendo o campeonato renhido. O Porto teve os seus problemas, não tanto na Liga, mas mais na Liga dos Campeões. O Sporting, enfim, o mínimo que se pode dizer é que a ausência dos lesionados Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio foi muito sentida. No caso de Gonçalo Inácio, curiosamente, tirando o desastre de Alvalade de frente ao Ajax, não teve consequências por aí além. O Sporting tem a melhor defesa do campeonato nacional em igualdade com o Portimonense. No que toca a ataque, aí já estamos a falar de uma realidade diferente. O Sporting vai com 13 golos na Liga, contra 19 do Benfica e 18 do Porto. É um sinal que alguma coisa não corre muito bem naquele último momento de finalização. O Sporting tem um ponta de lança que, como o Rubén Amorim não para de dizer, trabalha muito para a equipa, e é inegável que trabalha. Vê-se o que ele faz nas transições, vê-se que tem muita inteligência tática, vê-se que tem muita capacidade de sacrifício para o coletivo, mas um ponta de lança deve ser alguém com algum egoísmo, com aquilo que, tal como o Marquês de Pombal tinha o despotismo esclarecido, vamos dizer que um bom ponta de lança tem que ser um egoísta bem informado e que sabe o seu momento. E o Paulinho tem tido alguma dificuldade. O que é certo é que chegamos a este ponto do campeonato e o Benfica tem um ponto de vantagem. Bom para nós que gostamos de futebol, gostamos de emoção, que queremos que o campeonato não se decida no Natal, nem no Carnaval, de preferência que ainda haja luta na Páscoa. Passamos então para os protagonistas. Os protagonistas desta semana são todos
grandes protagonistas da vitória no Mundial que se realizou na Lituânia, o Mundial de Futsal, e Ralha, começo precisamente por ti, porque queres destacar 2 jogadores da seleção, um ao ataque e outro na baliza. Sim, eu vou destacar o Anilton, mais conhecido por Pani Varela, que foi o segundo melhor marcador do campeonato e considerado o segundo melhor jogador do campeonato mundial. Eu respeito muito o Ricardinho, respeito quem teve que fazer a escolha. A meu ver, foi Pani Varela o melhor jogador deste Mundial de Futsal. O que vimos neste campeonato mundial foi Pani, numa fase da carreira já adiantada, a mostrar fome de vencer, fome de mostrar-se e um grande compromisso com a equipa, que teve uma grande cota-parte de responsabilidade no título conquistado por Portugal. O que me leva a outro jogador, ainda numa fase muito mais avançada da carreira, que também já passou pelo Sporting e passou pelo Benfica, que é o guarda-redes Bebé. O Bebé teve excelentes defesas. Ao longo da carreira, o Bebé, como qualquer guarda-redes que sabe que terá essa maldição, teve momentos em que foi tido como não foi tido como a mais-valia que devia ser considerado. O que é certo é que nunca desistiu, e num momento em que já nem sequer pode depender profissionalmente do futsal, chega ao topo da sua carreira, chega à conquista de um título mundial. Tenho a certeza que ele ainda deve sentir que tem muito para dar ao futsal, mas se acabasse agora, acabava no topo do mundo. Diogo, para fechar, a tua dupla de protagonistas deste Mundial de Futsal. Sim, acaba por ser injusto destacarmos apenas 4. Eu acho que todos foram importantes, mas eu vou destacar aqui o Ricardinho, porque pode ser terminar aqui com medalha de ouro, uma carreira brilhante ao serviço da seleção. Tem 3 Champions League, ganhou o Campeonato de França, Portugal, Espanha, Japão, Campeonato da Europa de Seleções, Campeonato do Mundo. Vem de uma lesão há 6 meses atrás dura, em que ele teve que trabalhar muito, e as pessoas não têm muita noção porque só veem as partes bonitas das carreiras, mas ele teve que trabalhar muito e sofrer muito para chegar onde chegou. Conseguiu dar a volta por cima, conseguiu ser importante. Pode não ter sido o melhor jogador, mas é um jogador muito influente na manobra da equipa, não só dentro das quadras, mas também fora. E, portanto, acho que é um justo prémio para um dos craques, que talvez o melhor de sempre do futsal. E mais uma vez, é português. E depois destaco também o Jorge Brás, porque me parece uma pessoa humilde, uma pessoa que não gosta muito dos holofotes, mas quando fala muito bem, que se percebe que é cuidadoso, que vai ao detalhe, que procura conhecer todo o futsal desde cima a baixo, desde os 12 anos até aos 38, como ele diz, que ajuda aos jogadores, que dá responsabilidade aos jogadores, que vai sentindo o grupo que tem, que vai conseguindo renovar, e portanto também muito mérito para ele, porque isto não se conquista nada sem trabalho, sem dedicação, sem qualidade, e para Portugal vencer um europeu e depois um mundial, depois de algumas tentativas em que não conseguiu triunfar, a verdade é que a Federação manteve o Jorge Brás, e ele acabou por nos dar a felicidade de vencer estas 2 provas, e quem sabe se não conseguiremos atingir algo mais, porque a verdade é que a partir do momento em que desbloqueamos em termos mentais, as coisas ficam mais fáceis e começam todos a acreditar que é possível. E Portugal brilhante no europeu, brilhante no mundial, e parabéns a todos, e especialmente aqui ao Ricardinho e ao Jorge Brás. Muito bem, e é com campeões do mundo que fechamos este jogo económico desta semana. Muito obrigado, Leonardo Ralha e Diogo Luís. Voltamos para a próxima semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.